Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao nosso canal novamente, aqui sempre às sextas-feiras, às 10 horas da manhã. Hoje temos um bate-papo muito interessante. Nós vamos falar sobre recuperação de créditos, vamos falar sobre ações judiciais. E nós trouxemos aqui algo bastante relevante. Nós temos aí alguns cases muito interessantes aí sobre essa questão de ações milionárias que as empresas movem contra a Receita Federal. E você pode ajuizar a sua? Você deve. Nós vamos falar sobre isso. Aqui nós vamos tratar de oportunidades tributárias. Bom dia, Valéria Silva, novamente. Bom dia, Rocicleia. Estamos aqui entrando ao vivo e falando especificamente de um case, aliás, de vários cases, mas eu vou chamar a atenção do Grupo GPA, o pessoal das lojas do Grupo Pão de Açúcar. O Grupo Pão de Açúcar que ganhou mais de R$ 1 bilhão contra a Receita Federal. E nós vamos explicar direitinho para você o que aconteceu, o que houve, por que eles teve por que a Receita teve esse revés, né? Nós estamos tratando de um assunto que está aí na pauta do judiciário, nas discussões internas da Receita há mais de 20 anos. Eu mesmo, quando estava lá, participei de discussões sobre o tema e como a Receita, à época, se posicionava, porque houve uma sinalização de que a Receita ia perder esse tema e a questão era o que fazer, porque nós estamos falando da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Isto significa muitos bilhões de reais contra a Receita Federal. Por quê? Porque ao longo desses anos todos, muitas empresas estão discutindo isso há muitos anos. Então, quando você entra no Poder Judiciário, você trava, você diz o seguinte: eu não quero pagar determinado tributo e ainda quero pegar de volta os últimos 5 anos, você trava ali a discussão, né? Quer dizer, se eu entrei, digamos, em 2003, tratando desse assunto, eu vou pegar 5 anos a partir da distribuição da ação. Se essa ação vem até 2020, isso significa que eu tenho não só os 5 anos travados, como todo esse período aí de discussão para reaver aquilo que eu estou pagando indevidamente. Então, essas ações passaram a ter aí um volume estratosférico. Então, para a gente tratar disso, eu vou mostrar aqui o nosso PowerPoint. Né? Eu vou usar aqui nosso material de apoio. Só um minutinho, nós vamos fazer aqui o compartilhamento de tela com você. Vamos lá. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui, então, casos de exclusão do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e da COFINS. Você já me conhece, eu sou Paulo Sérgio Gomes, sou advogado, consultor tributário, e nós fazemos justamente recuperação de créditos. Então, esse é um assunto do meu dia a dia. Isso que nós vamos discutir agora é um assunto que o escritório trata já há muitos anos, desde o início do escritório, a gente sempre trabalhou com recuperação de créditos, e esse é um tema muito importante. Esta ação de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, ela é considerada a decisão do século. Por quê? Porque ela envolve quase 300 bilhões de reais. Essa é a estimativa da Receita da perda de arrecadação e do volume de dinheiro que a Receita terá que devolver aos contribuintes. Então, é muito relevante para a Receita Federal essa questão, e ela briga com unhas e dentes
sobre essa questão, mas ela perdeu. O STF deu ganho de causa aos contribuintes, conforme eu vou mostrar para você agora. Mas, enfim, é um tema que vem sendo discutido há muitos anos. As grandes e médias empresas, elas todas já entraram com essa ação. Poucas são as grandes empresas que não estão discutindo esse tema. E, por isso gerou aí ativos bilionários contra o fisco, né? Quer dizer, as empresas possuem esses ativos, então elas têm direito a pegar de volta aquilo que ela recolheu indevidamente, né? E com correção, isso que deixa a Receita muito preocupada, né? Muitas empresas já possuem, inclusive, trânsito em julgado dessas ações. O que é o trânsito em julgado? Já se esgotou todas as etapas da discussão judicial. E, com isso, você tem, então, aí uma decisão irreversível, certo? Então, a Receita já não pode fazer mais nada contra as empresas que têm o trânsito em julgado, tá? Agora, vale para quem? Vale para quem tem ação. Quem não tem ação, não vale, embora o STF já tenha se pronunciado, como a gente vai discutir essa questão processual um pouco mais para frente. Então, veja, essas empresas que têm trânsito em julgado, elas já podem, inclusive, fazer as compensações daquilo que pagou a maior, e muitas delas já estão fazendo. Muitas delas nos procuram para que a gente possa auxiliar na quantificação, na apuração, nos procedimentos do dia a dia, como que você vai fazer para excluir esses valores e ainda mais para transmitir os perde-compes, como habilitar os créditos, toda essa parte prática que envolve o pós-trânsito em julgado. Então, olha só, o que aparece na mídia. GPA, Grupo Pão de Açúcar, vence processo de 1,2 bilhão de reais. Outra coisa, quem é o GPA? Pão de Açúcar. Guararapes, dona da Riachuelo, vai receber 140 milhões em relação a essa mesma ação. Nós temos Pão de Açúcar, já falei, Pão de Açúcar, Telefônica, Via Varejo, Hering, só essas aí, elas têm somados 2,8 bilhões de reais. A Lojas Renner também, mais de 1 bilhão de reais. Enfim, são muitas empresas com valores estratosféricos, né? Uma empresinha média qualquer vai ter 20, 30 milhões a recuperar facilmente. Mas da onde vem essa questão? Bom, vamos entender o que está por trás desta ação. Na verdade, é o seguinte, a legislação diz para a gente que a gente deve apurar o PIS/COFINS com base no nosso faturamento. A depender, né, não vou entrar em muitos detalhes, mas a depender se você está no regime não cumulativo, cumulativo, enfim, varia um pouco. Mas a ideia dos contribuintes é, olha, por que eu tenho que incluir o ICMS na apuração do PIS da COFINS? Ora, ICMS é uma receita do Estado. Eu, contribuinte, sou mero depositário daquele valor. Quer dizer, quando eu compro uma mercadoria e revendo essa mercadoria, eu recupero o ICMS que eu paguei na entrada e pago o ICMS na hora que eu vendo a mercadoria. Então, quer dizer, esse ICMS que eu recupero de um lado e pago do outro, isso é uma operação que o contribuinte faz, ele faz para satisfazer o Estado, né? O Estado de São Paulo, o Estado do Rio de Janeiro, enfim, é uma operação tributária que atende ao fisco estadual. Então, não é aquele dinheiro que entra na hora que eu vendo a mercadoria e está incluso o ICMS, esse dinheiro não é meu, contribuinte, não é do contribuinte, é do Estado, ele repassa. Então, a discussão é por que esse ICMS tem que compor a base de cálculo do PIS da COFINS, sendo que ele não faz parte da Receita. E a lei que criou, ou que
instituiu o PIS e a COFINS, as leis que fizeram isso, elas prevêem que você vai pagar PIS e COFINS sobre a sua receita, né? Então, esta foi a discussão que tomou conta aí do judiciário nos últimos anos. E o recurso extraordinário 574.706, ele chegou ao STF, e o STF entendeu que era uma questão relevante para o sistema jurídico e entendeu que a decisão desse recurso extraordinário teria repercussão geral. Então, o que é repercussão geral? Aquilo que se decide no STF com reconhecimento de repercussão geral, vincula os outros tribunais, os tribunais inferiores, a decidirem da mesma maneira. Então, o que se decidiu nesse recurso extraordinário, esse recurso esta decisão norteia todos os juízes federais, todos os tribunais de segunda instância e assim por diante. Então, a partir dessa decisão, ninguém decide diferente, certo? E isso, então, veio através de um caso concreto da Incopa, né, uma empresa do Paraná, e esta decisão desse caso específico passou a nortear todas as decisões de todos os juízes do Brasil, certo? Então, é um leading case. O que é o leading case? É justamente um caso que passa a ser referência, né? E aí, depois de muita discussão, chegou lá no judiciário, aí no dia 15 de março de 2017, data histórica, nós tivemos o julgamento favorável ao contribuinte, né? Então, entendeu-se que, sim, o ICMS é uma receita do Estado e que não deve compor a base de cálculo do PIS e da COFINS. Entre março e outubro, foi feito o acórdão e foi publicado o acórdão. O que é o acórdão? É justamente o relatório, vamos colocar assim, o relatório da decisão que foi tomada em março. Então, veja, demorou de março até outubro para que nós tivéssemos acórdão. Tendo acórdão, pronto, está tudo resolvido, né? Mais ou menos. Porque no dia 31 de outubro, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que representa a Receita Federal, foi lá e falou assim: eu estou opondo embargos de declaração. O que são embargos de declaração? É um instrumento processual que a parte utiliza para fazer esclarecimentos sobre a sentença. Então, quando a sentença está obscura, quando ela está contraditória, quando tem algo que precisa ser esclarecido, nós utilizamos embargos de declaração. E, no caso aqui, os embargos de declaração tinham dois objetivos. O primeiro objetivo era tratar da modulação dos efeitos da sentença, da decisão. E também a forma de apuração ou a forma de implementação dessa exclusão do cálculo, certo? Então, veja, o que significa modular efeitos? Modular efeitos significa o seguinte: a decisão está tomada, mas a partir de quando ela vale? Ela vale a partir do momento que se decidiu? Ela retroage, né? Porque se é uma decisão do judiciário, é uma decisão que não está inovando a lei, né? O judiciário ele não cria a lei, ele interpreta o caso concreto que chega nas suas mãos. Então, quando ele interpreta, ele está interpretando à luz do que já existe. Então, ele não está inovando nada. Então, em tese, a decisão que ele toma ali teria que retroagir desde o momento em que se está questionando a questão. Então, se o contribuinte está dizendo, olha, recolhi a maior nos últimos 5 anos, eu quero tudo de volta, em tese, o judiciário tem que acatar, uma vez que ele entende que é justa a demanda, é justo o pedido, então ele tem que acatar e tem que retroagir até, enfim, um momento em que é cabível. Mas a lei
vai permitir ao STF que faça a modulação dos efeitos, porque muitas vezes a decisão ela gera um impacto financeiro, um impacto econômico ou um impacto na sociedade muito danoso, né? Então, acaba com o orçamento da União, acaba com o orçamento dos estados. Então, nesse sentido, a lei permite que o STF faça a modulação dos efeitos. Ele pode dizer assim, ó, vai valer a partir de 15 de março a decisão, vai valer a partir da decisão dos embargos, que é o que a PGFN propõe, que vale a partir de agora. Quer dizer, se esse embargo até hoje não foi julgado, então, pela PGFN, iria valer agora, a partir de novembro de 2020, uma decisão de 2017. É isso que a Receita quer. Ela quer protelar esse impacto, esse problema que vai ser para a arrecadação da Receita Federal. Então, esta ideia da modulação dos efeitos é minimizar os impactos causados pela decisão. É isso que a PGFN quer. Não é isso que os contribuintes querem. Eles querem que valha, que retroaja ao tempo que for necessário, né? E outra coisa, a PGFN também, de forma muito esperta, ela questiona como será feita essa exclusão. Por quê? Porque quem conhece ICMS sabe que é um imposto não cumulativo. Então, é assim, você compra uma mercadoria, tem o ICMS que você pagou pela mercadoria, você coloca esse valor que você pagou numa conta de ICMS a recuperar, e quando você vende, você tem um ICMS a recolher. Então, você faz uma conta entre o que você pagou na entrada, que você vai se creditar, você vai ter um crédito sobre isso, e aquilo que você pagou na saída. Então, a Receita quer que a exclusão se dê pelo ICMS a recolher, certo? E o contribuinte entende que é o ICMS destacado na venda. Aí você vai dizer assim, mas qual a diferença que faz? Faz uma diferença enorme do ponto de vista financeiro. É coisa assim de 5 para 1. Então, se você tem um crédito de 20 milhões, esse crédito cai para 4 milhões, se a sistemática for a do ICMS a recolher. Se for do ICMS destacado, o valor é maior. Então, essa é a briga que a Receita propôs, né? Ela diz, eu aceito que eu perdi, mas eu quero que o método seja o que eu entendo devido. Então, ela quer diminuir essa perda dela, né? Então, dessas duas maneiras, propondo a modulação de efeitos e propondo esta nova forma de apuração. Nesse sentido, ela primeiro, ela publicou uma solução de consulta, a solução de consulta 13 de 2018, em que ela diz como ela vai interpretar a situação. Então, é uma solução de consulta interna, é uma solução de consulta que a própria Receita propõe para a discussão de como ela deve se portar diante de um trânsito em julgado. Porque, veja bem, se você não tem ação para excluir o ICMS da base de cálculo, a Receita vai glosar tudo que você fizer sem respaldo judicial. Ela não vai aceitar, certo? Então, primeira questão, Receita, o auditor chegou na sua empresa e você está excluindo o ICMS da base de cálculo sem amparo judicial, ela glosa. Ela vai te autuar, tá? Então, essa é uma questão. Agora, se você tem uma ação judicial, a primeira coisa que o juiz vai fazer, ele vai te dar, eventualmente, uma liminar, mas ele vai te alertar. Ele vai dizer assim, a compensação dos últimos 5 anos você não pode fazer antes do trânsito em julgado da ação. Por que ele vai falar isso? Porque está previsto, literalmente, no artigo 170-A do Código Tributário Nacional. Você não pode fazer compensações
desses tributos que você está pleiteando o pagamento indevido antes que a discussão se esgote no Poder Judiciário, ou seja, que ela passe por todas as instâncias e que não tenha mais recurso. É só depois que transita em julgado é que você pode fazer a compensação. Então, veja, se você está nessa situação que você já transitou em julgado e você já pode fazer a compensação, como que a Receita vai se portar? Ela vai olhar para a sua sentença. Bom, transitou em julgado? Tudo bem. Você tem direito? Tem direito. Mas, se a sentença for ilíquida, o que é a sentença ilíquida? É quando o juiz não entra no mérito desse detalhe de como você vai excluir o ICMS, e a maioria das ações não entram nesse detalhe, então ela vai dizer o seguinte: eu só aceito o meu critério. Por que ela faz isso? Ora, porque se ela está discutindo, querendo que valha o critério dela, nada mais justo de que ela não aceite administrativamente que você faça diferente do que ela entende, do que ela está pleiteando. Ora, não faz nem sentido ela aceitar outro critério que não seja o dela, uma vez que ela está discutindo isso no judiciário, e é isso que ela quer. Se é isso que ela quer, é assim que ela vai proceder, enquanto você não tiver uma sentença que seja clara, dizendo, você vai ter que, o juiz diga para o contribuinte, para a Receita, vocês vão excluir o ICMS pelo valor do destaque da nota. Se ele não falar isso, e se o próprio contribuinte não pedir para o juiz se manifestar, o que vai acontecer? A Receita vai entender que o critério válido é o dela. Claro que você que não concorda, você vai questionar. Então, ela vai te autuar, você vai se defender e vai ficar essa briga, certo? Mas enquanto nós não tivermos uma decisão final do Judiciário, do STF, sobre esses embargos, a situação é essa, vale a solução de consulta 13 de 2018, tá? Agora, como a Receita trata, de um modo geral, essas questões? De um modo geral, toda vez que há uma controvérsia, a Receita vai aplicar o entendimento dela. Os fiscais vão autuar a empresa e, eventualmente, vai deixar sobrestada a questão, vai deixar paradinho, não vai te cobrar, mas o auto vem. Por quê? Porque eles precisam se resguardar quanto à decadência. Né? Se eles não autuam a empresa e demora muito essa questão a ser resolvida, a Receita perde o direito de cobrar aquele tributo. Então, ela faz o levantamento do auto, mesmo que, eventualmente, ela não faça a cobrança imediata. Agora, em alguns casos, a Receita ela já entende que ela vai perder, porque aquela questão é uma questão que já está superada, etc. Então, a Procuradoria tem, pelo artigo 19, ela tem o direito, o artigo 19 da Lei 10.522, ela tem o direito de deixar de recorrer quando ela entende que esses temas, eles já são temas que a Receita vai acabar perdendo. Então, veja o que diz o artigo 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dispensada de contestar, de oferecer contrarrazões, de interpor recursos. Né? Por quê? Porque ela entende que aquela situação já está perdida, digamos assim. E, nesse sentido, ela publicou a Instrução Normativa 1911, onde ela vai falar dessa solução de consulta. Ela vai ratificar esse entendimento. Toda vez que você, então, toda vez que você não tem uma sentença líquida, ela vai te autuar, tá certo? Ou vai observar se você respeitou o entendimento dela, tá? Qual é o entendimento dela? Você excluir da base de cálculo o ICMS a recolher e não destacado, tá certo? Então, é esse o posicionamento atual da Receita. Ela insiste, ela não reconhece que perdeu, tá? Até porque ela tem embargos que estão pendentes de decisão, de
de publicação, de decisão do Poder Judiciário. Então, enquanto está pendente, ela está brigando. E chegou ao ponto até da Receita ser condenada por litigância de má-fé. Por quê? Porque ela fica discutindo, e foi lá o ministro Marco Aurélio de Mello e falou assim: "Ô, Receita, você está protelando as decisões que já foram proferidas do Poder Judiciário", e chegou a condenar a Receita a pagar multa por litigância de má-fé. Está aí esse recurso extraordinário 437.817. E por quê? Porque a Receita fica insistindo em recorrer de algo que já foi decidido pelo STF. Então, o Marco Aurélio entende que isso é litigância de má-fé, certo? Mas, veja, isso foi uma decisão isolada, porque, na verdade, muitas decisões ainda são no sentido de aguardar a manifestação do STF. Então, aqui no TRF3, muitas vezes o juiz não concede a liminar e diz que vai aguardar aí a decisão dos embargos para poder decidir sobre o tema. Enfim, então a Receita, em alguns casos, ela tem algum tipo de vitória, digamos assim. Então, voltando à questão, como nós falamos, ICMS, então, não seria uma receita da empresa, então não deveria compor a base de cálculo. Então, muitas vezes o juiz concede a liminar e a empresa deixa de fazer esses recolhimentos imediatamente, mas a compensação fica para o trânsito em julgado, certo? E aí, veja, na prática, como isso ocorre? Então, você tem a liminar, aí você já começa a deixar de recolher, se for o seu interesse, e depois você tem o trânsito em julgado, você tem, então, a ação de conhecimento, quer dizer, você já tem um título judicial, que é justamente a decisão do juiz em seu favor. Esse título judicial ele pode ser executado. Então, você que tem um direito creditório, quer dizer, que você que tem um direito sobre a receita, você pode executar, e quando você faz essa execução da sentença, você pode obter, digamos, um precatório. O que é um precatório? É uma promessa de pagamento pela União. E aí você entra numa fila e vai receber quando, enfim, conforme a ordem de entrada dos precatórios. Mas existe uma alternativa. Você pode abrir mão da execução da sentença e entrar na sistemática da apuração das compensações via PERDComp. Então, você que conhece PERDComp, enfim, aqui na NIT nós temos cursos de PERDComp, sou eu, professor, inclusive, que trata desse assunto. E você conhece o PERDComp, você sabe o que é o PERDComp? É um formulário eletrônico onde eu posso informar créditos que eu possuo e fazer a compensação desses créditos. Então, essa é a sistemática normal para quem tem um pagamento em duplicidade, para quem tem lá as hipóteses de créditos e que deseja compensar com outros tributos. Então, você faz através de formulário PERDComp. Nesse caso, que eu tenho uma decisão judicial, eu preciso fazer a habilitação do crédito. Por que eu tenho que fazer a habilitação do crédito? Porque o PERDComp, para começar, ele tem uma limitação. Ele não permite que você faça compensações de um direito que você tenha, mas que operou a prescrição, ou seja, eu paguei em duplicidade um valor, mas passou 5 anos, eu não tenho direito de restituir esse valor ou de compensar esse valor. Por quê? Porque passou 5 anos. Então, o programa PERDComp tem essa limitação. É uma limitação da lei, né? A lei vai dizer que prescreve o seu direito em 5 anos. Então, e normalmente essas ações, elas demoram até mais que 5 anos. Então, para eu poder recuperar créditos de períodos anteriores a 5 anos, só através da habilitação do crédito.
Então, quando eu faço a habilitação do crédito, eu vou dizer qual é o período que eu tenho direito a restituir, no caso, compensar, né? Então, o que é habilitar o crédito? É você pegar todos os dados da sentença, né? Você leva cópia do processo, cópia integral do processo, você leva para a Receita a decisão que do juiz que homologou o seu pedido de desistência da execução, enfim, tem toda uma burocracia para você provar que você tem aquele processo transitado em julgado, né? Então, é um procedimento formal que você deve fazer para que você obtenha um número de processo. Então, a Receita vai analisar todos os seus documentos e vai te dar um número de processo. Com base naquele número de processo é que você vai fazer as compensações via PERJ-COMP. Então, veja, a Receita apenas, nesse momento de habilitação, apenas ela vai confirmar que você tem aquele processo, que transitou em julgado, que está tudo ok em relação à documentação. Ela vai te habilitar, que quer dizer, ela vai te autorizar a fazer o processo de compensação. Mas ela não vai homologar, ou seja, ela não vai analisar o conteúdo dos valores que você está informando que você tem. Isso ela faria, num segundo momento, numa eventual fiscalização. Então, ela vai ter 5 anos para homologar aquelas compensações que você está operando. Então, habilitar o crédito é autorizar, é te dar um número de processo autorizando a compensação, o que não significa que ela está concordando com os valores que você está compensando, ok? É isso. A habilitação é isso. E aí, o que você pode fazer com esse crédito? Você pode fazer o quê? Compensar com outros tributos. Então, eu tenho um crédito de PIS/COFINS, eu posso quitar IR-fonte, eu posso quitar IPI, eu posso quitar PIS e COFINS, que eu devo mais recentemente, enfim, eu posso utilizar como eu quiser. Como eu quiser, posso quitar, então, INSS, meus débitos de folha? Sim e não. Por que sim e não? Porque, veja, para eu fazer compensação cruzada, ou seja, para eu utilizar um crédito de PIS/COFINS para quitar previdência, isso só é permitido a partir do momento que a empresa está entregando a DCTF Web e a partir do momento que aquele crédito está sendo gerado naquele ambiente DCTF Web. Então, vamos pensar numa empresa como a Lojas Renner, por exemplo. Lojas Renner é uma empresa grande, provavelmente está no lucro real e provavelmente é uma empresa do primeiro grupo do faseamento do E-Social. Então, desde agosto de 2018, eles devem estar entregando a DCTF Web. Então, os créditos que forem gerados a partir de agosto de 2018, esses podem ser feitos compensação cruzada. Então, qual é a dica nesse caso, para você fazer a compensação cruzada? É que você faça habilitação até julho de 2018. Então, você faz a habilitação do crédito até esse período e no período posterior você simplesmente faz a compensação via PERJ-COMP como se você não tivesse a decisão judicial. Quer dizer, tem que ter a decisão judicial para você apresentar para a fiscalização. Mas você faz como se não fosse um crédito habilitado, porque o sistema só vai entender dessa maneira. Se você fizer uma habilitação incluindo período anterior ao E-Social e período posterior, ele não vai permitir a compensação cruzada, porque ele vai falar assim, ó, teu crédito está contaminado com um período que você não poderia fazer essa compensação, certo? Então, essa é a forma que a gente tem, é uma gambiarra, né, que você tem para poder fazer a compensação cruzada, certo? Bom, e aí eu te pergunto, vale a pena pleitear esse crédito? Para você que ainda não tem decisão judicial, que não entrou com uma ação, vale a pena? Vale muito.
Imagine que essa decisão está valendo desde 2017, entre aspas, né? Porque a gente não sabe a modulação de efeitos. Mas imagine que ela esteja valendo desde 2017. Quem entrou com a ação em 2017 vai pegar os créditos desde 5 anos antes, desde 2012. Né? Agora, se você entrar com uma ação hoje, você vai pleitear de 2015 para cá, ou 2016 para cá, certo? Então, veja que você já perdeu todo esse período, todo esse prazo que você eventualmente teria direito numa situação normal, né? O certo é que se você entrar hoje com a ação, você já perdeu, com certeza você já perdeu 3 anos aí, né? Isso aí você não tem como recuperar, certo? Isso na hipótese de não haver modulação de efeitos, né? Então, vale muito a pena você entrar o quanto antes se você não tem ação. Por quê? Porque o Poder Judiciário vai ter que respeitar a decisão do STF, certo? Então, você tem que entrar o quanto antes. E como é que você pode entrar? Você pode entrar através de um mandado de segurança, com pedido de repetição de indébito, né? Para pedir de volta os últimos 5 anos. Essa ação tem custas relativamente baixas, não tem sucumbência, ou seja, se você perdesse, né, que nesse caso a hipótese é pequena, você teria que pagar a parte contrária. Né? Então, no caso do mandado de segurança, não tem essa condenação, não tem essa sucumbência. Né? Mas você também pode optar pela ação ordinária. A ação ordinária, sim, aí tem sucumbência. Então, são mecanismos que você tem para pleitear o seu direito. Né? Então, vale a pena? Claro que vale. Não entendo como algumas empresas, isso é fato, às vezes você chega numa empresa, a empresa não está disposta a encarar esse tipo de discussão judicial e tal, quando é uma bobagem, né? Ela deve encarar. É jogar dinheiro fora, você não entrar com uma ação como essa. Então, eu aconselho muito que você consulte o seu departamento jurídico, que você vá ao mercado aí ver as empresas que oferecem esse tipo de serviço, né? Porque realmente é um dinheiro que é praticamente certo, né? Se você fizer tudo corretamente, entrar com ação, aguardar o trânsito em julgado, fizer tudo conforme a regra, você não vai ter problema. Né? Agora, tem empresas que fazem aí a apuração de qualquer jeito, né? Sem um critério razoável, ou às vezes tem aquelas empresas que já fazem a apuração do PIS da COFINS de um modo meio não muito aderente à legislação. Esse tipo de empresa está sujeito aí a ter uma reversão, né? Ela tem uma expectativa de recuperar créditos, ela pode ser autuada, né? Então, é essa preocupação que a empresa deve ter. Agora, nessa situação, nós temos outros tributos também, outras operações que a gente poderia também aplicar o mesmo raciocínio, né? Então, se eu entendo que o ICMS não é uma receita da empresa, que deve ser excluído da apuração do PIS e da COFINS, por que não o ISS? Você que é uma prestadora de serviço, que paga muito ISS. Nesse caso, você também não acha justo discutir a exclusão do ISS sobre a base de cálculo do PIS e da COFINS? Sim, é muito justo. Inclusive, eu mesmo tenho ações discutindo a exclusão do ISS sobre a base de cálculo do PIS e da COFINS. Né? É uma coisa bastante lógica, né? Se o judiciário entendeu que o ICMS não compõe, por que o ISS iria compor? É o mesmo raciocínio. Aí eu pergunto também, e o ICMS na hora do cálculo do IRPJ e da CSLL, né? Isso no lucro presumido, tá? Eu escrevi errado aqui. Então, no cálculo do IRPJ, CSLL, no lucro presumido, tá? No caso do ICMS, na própria base
na própria base de cálculo dele mesmo, né? O cálculo por dentro também é um outro raciocínio. O ICMS, na apuração da CPRB, você sabe muito bem que a desoneração da folha ela é feita com você deixando de pagar a cota patronal, a contribuição previdenciária patronal sobre a folha, e você recolhe um percentual sobre a receita bruta. Mas que receita bruta é essa? Receita bruta ajustada, né? Então, essa receita, ela naturalmente, ela já permite adições e exclusões, né? Conforme o caso. Por exemplo, você exporta, você tem na sua atividade você tem vendas para o exterior. Neste caso, essas vendas para o exterior, elas não compõem a receita bruta ajustada para cálculo da CPRB. Então, o que se pleiteia é, vamos excluir também o ICMS na hora de apurar a receita bruta da CPRB? É uma tese, tá? Então, são várias teses correlatas que existem aí no mercado. Também são coisas para você quantificar, verificar valores, verificar se vale a pena você pleitear, certo? Então, basicamente é isso. Essa é a discussão que está por trás desses valores bilionários que nós temos aí, que as pessoas estão pleiteando e estão conseguindo. Então, veja se não é o seu caso, se a sua empresa não está dentro dessas hipóteses e quanto que você pode recuperar de créditos. Então, tem empresas especializadas, eu mesmo faço esse tipo de simulação, né? A empresa chega, me pergunta, mas no meu caso, qual seria o valor da causa? E aí a gente pega os dados da empresa, faz esse cálculo e mostra para ela, fala, ó, no seu caso, você tem aqui 5 milhões, você tem 50 milhões, você tem 500 milhões, enfim. Aí a empresa, com base nesses números, ela pode se animar ou não a entrar com uma ação como essa, ok? Vamos dar uma olhada aqui nas perguntas. Jair Lopes pergunta, nós somos... Deixa eu tirar aqui a tela. Nós estamos aqui com compartilhamento de tela. Pronto, vamos voltar aqui para a gente conversar. Jair Lopes pergunta, nós somos distribuidoras de produtos monofásicos. Nesse caso, a necessidade de solicitar a devolução é da indústria, correto? Veja bem, a empresa que vende produtos monofásicos, o que acontece? O que é produto monofásico? É aquele que paga o PIS e a COFINS na cadeia inicial, né? Numa única fase. Então, a bebida fria, por exemplo, a cerveja. A cerveja, quando ela sai da porta da fábrica, da Ambev, você já paga uma alíquota majorada, uma alíquota maior do que o normal, para que não seja necessário a Receita ficar fiscalizando todos os botecos do Brasil, né? Então, ela faz uma antecipação, digamos assim, do recolhimento na saída da bebida da fábrica. Então, isso é ser monofásico, é você ter uma única fase de apuração. Então, veja, se o revendedor não paga PIS/COFINS porque o pagamento é feito na outra cadeia, para ele não vai interessar excluir, entrar com uma ação para excluir ICMS de algo que ele não paga. Então, para ele não vale a pena, certo? Vamos lá. Então, está certo, Jair. O teu raciocínio está correto. Bom dia, pessoal. Esse tema é muito interessante, o Contábil Play. Realmente é muito interessante, as pessoas não dão valor a esse assunto como deveria, sabe? Tem que dar atenção a essa possibilidade, porque é dinheiro em caixa. É uma coisa que se você tem uma liminar em um mês, a partir daquele mês você passa a recolher menos, né? Então, quem que não quer, né? Num momento de crise como esse? Fernando Alves, excelente tema, explicações, muito obrigado. Adriano Alvani, parabéns, professor, muito obrigado. Vamos lá, Fernando Alves, após o trânsito julgado, quando e como proceder com a contabilização e o que deverá oferecer a tributação? Olha, muito boa pergunta, Fernando. Esse é um tema também
que há controvérsias. Controvérsias no momento, que em qual momento você deve oferecer à tributação esses ganhos, tá? Então, o que que acontece? Para quem não entendeu ainda o que está em jogo. Ora, eu recolhi PIS e COFINS durante 20 anos. E agora eu vou recuperar esse valor que eu recolhia maior. Bom, isto é receita? Eu devo oferecer esses valores à tributação, ou seja, tenho que pagar imposto de renda e CSLL sobre isso, eu tenho que pagar PIS e COFINS sobre isso, sobre esse tipo de créditos recuperados. Então, essa é uma discussão que se coloca. Tenho que recolher? Em qual momento eu devo fazer esse recolhimento? Em qual momento eu devo fazer a contabilização desses valores? Ó, então, após o trânsito julgado, quando e como proceder com a contabilização e o que deverá oferecer a tributação? Quais tributos a tributar? Mensalmente, poderá corrigir valores pela Selic? Sim. Bom, vamos começar pelo final. Você vai corrigir pela Selic? Sim, porque é considerado uma antecipação indevida de pagamento, né? Se você está pedindo de volta algo sob o pretexto de que você não deveria ter pago, é como se eu tivesse feito um pagamento indevido. E o pagamento indevido é uma antecipação de caixa à União. Então, quando a União recebe algo indevidamente, ela devolve com taxa Selic acumulada, tá? Então, sim, tem que fazer a correção. E aí, de cara, você vai me perguntar, opa, peraí, se eu estou no lucro real e eu estou recebendo algo com juros, essa receita financeira cabe o quê? PIS, COFINS, certo? Então, eu vou contabilizar isso como receita financeira e esse juros ali que eu vou pagar PIS e COFINS, certo? Vou pagar imposto de renda? Sim, vou pagar imposto de renda. A questão é, qual é o momento, né? Em que momento eu vou fazer aí o reconhecimento dessa receita? Alguns dizem, no momento da compensação. Então, quando eu transmito o PERDCOMP, é o momento em que eu estou efetivamente utilizando aquele crédito. Então, alguns entendem que é nesse momento que nasce o fato gerador do pagamento do tributo, do imposto de renda. Adriano, muito obrigado pelos elogios. Vamos lá. Bom, Ana Nery, não dão valor à informação de qualidade. Todas as empresas são pequenas e do simples. Eu estou aqui aprendendo ainda com você. Opa, muito obrigado, Ana. Muito obrigado pelo elogio. Então, embora a maioria das empresas no Brasil sejam do simples, enfim, hoje você está trabalhando numa empresa do simples, amanhã você está numa empresa maior, enfim, a informação é sempre bem-vinda. E também nós temos assuntos de PIS e COFINS para tratar do Simples Nacional. O colega agora acabou de perguntar de monofásicos. Quantas empresas do Simples não sabem apurar corretamente, não fazem segregação do valor da receita para que não pague PIS e COFINS duas vezes? O colega falou aí, monofásico. O distribuidor lá na ponta, ele paga PIS e COFINS? Não. Mas se ele for do Simples e não observar que ele tem que segregar essas receitas, ou seja, separar na hora de informar o DAS, ou informar o valor a recolher do Simples, a empresa do Simples está recolhendo a mais. Então, veja, você que é do Simples, preste atenção. Se você vende produtos monofásicos, a tua forma de apuração é diferente. Você vai ter que separar as receitas sob pena de você recolher duas vezes PIS e COFINS, tá bom? Solange Moreira, bom dia. Falando sobre as bebidas frias no comércio atacadista, tem as alíquotas diferenciadas do PIS e COFINS. Mesmo nesse caso, posso descontar o ICMS desses produtos que tem ICMS-ST? Bom, aí é outra questão, né? O ICMS-ST é um outro tema também que a gente poderia eventualmente discutir. O que é o ICMS-ST? É a substituição tributária, né? É quando você faz aí uma previsão de como que você vai fazer aí o pagamento lá na ponta, né? Então, você faz a substituição tributária para fazer o cálculo do PIS da COFINS. Então, mas vamos lá. Então, sobre a bebida fria, se você não faz
se você não faz o pagamento do PIS da COFINS, não vai valer a pena você entrar com ação específica do PIS da COFINS. Agora, em relação ao ICMS-ST, sim. Por quê? Porque você vai verificar se você pagou lá na ponta um valor menor do que a estimativa do ICMS-ST, e aí você, eventualmente, pode pleitear essa diferença. Jair Lopes, acabei de fazer a recuperação de créditos de um cliente do Simples Nacional que não segregou a receita com o PIS e COFINS. A solicitação é bem tranquila e prática. Olha aí, gente, ó, a dica do Jair Lopes. Ele fez esse trabalho. Esse trabalho é um trabalho, é meio trabalhoso fazer isso, mas qual é o que ele está falando aqui? Ele foi na empresa, que é do Simples Nacional, verificou que a empresa não fazia essa separação entre venda de produtos monofásicos e venda de produtos normais, e aí ele refez essa apuração. Quando você refaz essa apuração, você retifica a declaração no site da Receita e você informa nos campos próprios e depois faz o pedido de restituição daquilo que você pagou a maior. E a Receita devolve esse dinheiro para você na sua conta corrente, na conta corrente da sua empresa, num período médio de 60 dias, tá? Então, é algo muito interessante a se fazer. Tão interessante, virou uma prática tão relevante, que a própria Receita criou agora uma malha fina sobre isso, porque você tem que fazer, mas tem que fazer com responsabilidade. Não é chutar, jogar tudo lá na linha de isenção de PIS/COFINS ou de não recolhimento de PIS/COFINS. Não é isso, não. Você tem que fazer o trabalho com critério. Olhar os NCMs das mercadorias vendidas e tudo mais para você saber, isso aqui é monofásico, isso aqui não é monofásico. Então, você faz a separação com critério, senão você pode ter um problema aí, certo? Kelvin, tem uma recuperação de ICMS para fazer, mas ainda nos estudos, porque estou imaginando que seja bem complicado. Olha, Kelvin, eu também acho que não é simples, não, tá? ICMS, a depender do estado, você tem regras mais difíceis, menos difíceis. Em São Paulo, você tem um jeito, nos outros estados é de outra maneira. Enfim, não é tão simples recuperar ICMS, tá? Mas, enfim, é dinheiro que está em jogo, né? Então, vale a pena a gente se esforçar um pouco aí para fazer a recuperação desses valores. Bom, gente, nós estamos aí com quase 1 hora de conversa. A ideia era só fazer uma introdução a esse tema. O tema é rico, tem muitos detalhes que eu omiti, né? Dentro mesmo da linha processual aí desse tema. Tem detalhes que nós não passamos para não ficar muito maçante, né? Mas, se você gosta do tema, você tem que se especializar, vale a pena. A questão da implementação, nós estamos falando com muitos contadores aqui. Gente, é um mercado para trabalhar. Tem muita empresa aqui. Esses advogados, eles gostam de fazer o quê? Entrar com a ação e ganhar honorário. Mas eles não querem fazer implementação, não. Eles nem sabem. Entendeu? Os advogados, em geral, eles fazem muito bem todo o procedimento formal lá no judiciário, contestando, apresentando petição e tudo mais, isso eles vão fazer bem. Mas na hora de habilitar o crédito, eles não sabem fazer, não. Então, você que é contador aqui, que está me ouvindo, é um mercado para você trabalhar. Você se especialize, veja quais são todos os detalhes que envolvem essa questão, né? Você vai ver lá na Instrução Normativa 1717, a partir do artigo 100, você vai ver quais são os requisitos, quais são os documentos que você deve apresentar para fazer uma habilitação de crédito. Você habilita o crédito e tem toda essa questão aí contábil, essa questão para você analisar, você fazer um parecer para uma empresa como essa, você chega lá e fala, você tem aí um crédito, como é que você vai fazer? Eu te dei a dica aqui da compensação cruzada. Muita gente não sabe, habilita o crédito como um todo, depois fica perdido, não sabe como fazer uma compensação cruzada. Então, é um mercado? Sim, é um mercado para advogados, no momento de propor ação, é um mercado para advogados e contadores na hora da implementação e na hora de fazer um parecer, um estudo, mostrar para as empresas o melhor caminho,
tudo isso são oportunidades de trabalho. É uma questão aí que eu acho que você deveria aproveitar ao final do ano, quando as coisas ficarem um pouco mais calmas aí, no recesso e tal, dá uma estudada nesse tema, nesses assuntos, os temas novos, né? Essas ações correlatas, enfim, aí. A live fica no canal? Sim, Kelvin, fica sim. Nós vamos terminar aqui daqui a pouco e você pode recuar, né? E assistir desde o começo, ou depois, mais tarde, você entra no canal da NIT Treinamentos, ou no meu canal também, depois eu passo também, eu também publico no meu canal essa mesma live, para que todo mundo possa aí acompanhar, mesmo quem não pôde ver ao vivo. Fernando está nos agradecendo, muito obrigado. Ele está aqui falando, nós aqui contra os advogados, né? Aí ele está dizendo que os advogados que copiaram petição, depois não sabem nem como proceder. Infelizmente é isso, né? Tem bons e maus profissionais em todas as áreas, e a gente está aqui justamente para ajudar as empresas que estão perdidas aí nesse tiroteio, tá certo? Para nós é bom. Alguém não fez o trabalho corretamente, a gente vai lá e ajuda a empresa e resolve o problema. Ok? 10h57, muito obrigado. Bom final de semana para vocês e espero que vocês recuperem muito dinheiro, que faça aí bom proveito aí em relação a esse tema que realmente é muito relevante, principalmente financeiramente, tá ok? Muito obrigado e até a próxima.